Bom, por incrível que pareça, eu era coroinha de igreja. Dá pra começar de novo? É sério. Não, mas é sério. Eu era coroinha, bem novinho, e eu ficava vendo o pessoal tocar na missa mesmo, né? Igreja católica e tal. E eu, cara, nem tocava o sininho de tanto que eu ficava vendo a música. Aí chegou e falei, peraí, não é sininho que eu quero tocar, não. Aí eu fui conversar com o rapaz do violão lá, me ensinou algumas, a gente chamava de posição na época, né? Aprendi uns acordes. Quando eu vi, eu estava tocando em todas as missas, cara. Aí começou ali, opa, e sem nada, só aprendi, já saí tocando os acordes. Ali foi muito rápido, mudei para guitarra, isso eu tinha 8 anos. Com 14 eu já tinha bandinha de rock, morava em Franco da Rocha, cidade do interior de São Paulo. E foi um processo até rápido. O rock passou por todos nós aqui, né? Então, e aí fui me aprimorando. Depois entrei numa banda de baile. Aí esse começo que foi interessante, que eu tive que aprender de tudo. De axé, a Ray Conniff, a Big Band, rock, pop. E foi uma grande escola, assim, de musical, né? Aí um certo dia, num buffet, o maestro nosso saudoso Otávio Basso me viu tocando num casamento. Tinha um cara olhando. Aí ele perguntou se eu gravava, né? Você já tinha participado de alguma gravação em estúdio? Falei, não, nunca fui. E ele que abriu as portas para mim, né? Bom, o Alex conheceu bem. Conheceu o Otávio Basso também, né? Então, maestro. Aí eu fui primeira vez que eu pisei no estúdio, foi com ele. Resumindo bem a história, né? A partir das gravações, a minha vida fez assim, musical. Porque quando entra nesse... São Paulo, pelo menos é assim, um pequeno grupo que gravava para todo mundo, né? E foi uma mudança, porque em estúdio, você grava um dia com um, grava um dia com o outro, aí um artista te chama. Bom, da música, da gravação, não parei mais. Aí foi de artista em artista, gravação em gravação. E devo muito ao maestro Otávio Basso, né? Que acreditou. Então foi... E aí chegamos aonde estamos hoje, né? Chegamos sentados aqui. Estamos aqui sentados, fazendo... Agora, vocês, como é que é a história, Marquinhos? A do Coroinha me pegou de surpresa. Ixi, eu também comecei em igreja, cara. Igreja evangélica, tocando. Ixi, tocando em igreja e até meus 17 anos, 16, 17 anos, foi tocando em igreja. E aí, depois, em Goiânia, aí comecei a tocar em banda de baile também. Fiz 2 anos e meio de banda de baile, umas bem conhecida na região lá. E depois resolvi mudar para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, fiquei 8 anos lá, tentei estudar um pouco lá, consegui uma bolsa para Berkeley. Aí fiz 3 semestres, estudei 3 semestres lá, tal, só coisa básica assim. Até os caras perceberam que eu não tinha muito talento, aí mandaram embora. Cancelaram o visto. Cancelaram o visto. Falou, não, você vai mexer com outra coisa, cara. Não, tô brincando. Aí estavam enganados. Aí fiquei um tempo lá, tal, e peguei umas coisas. Voltei pro Brasil para passar uns 6 meses, para depois voltar e continuar o curso. Cheguei em Goiânia, aí tinha uma dupla lá que estava começando a fazer sucesso no interior de Goiás, ali na região ali do Centro-Oeste. Me chamaram para começar a fazer uns shows com eles, Bruno e Marrone. Aí começamos a fazer uns shows, de repente começamos a gravar um CD acústico, voz e violão, começou a fazer um barulho maior e foi expandindo, de repente gravamos um DVD acústico em 2001 em Uberlândia, e desse DVD, aí eu fiz praticamente quase 70% dos arranjos desse projeto. E era só violão, baixo e bateria, né? E, por um acaso, todas as músicas estouraram. Todas as músicas. O Bruno Marrone foi, então, o seu primeiro artista? Foi, assim, de ficar... depois, isso. Depois da igreja e do baile, foi justamente isso. Aí daí pra frente, era 32 shows por mês. E foi assim por uns
7 anos. Mas aí começou a parada meio que de violão, foi quando surgiu meio que a coisa do acústico, né? Mais em cima de violão, esse projeto, e a galera começou a gostar, com um arranjo bem simples, melodia bem simples assim, que a galera conseguia tocar nos botecos, nos bailes. E desde então até hoje, as pessoas continuam tocando essas músicas nos botecos por aí e continua rolando. Sucesso. Então foi meio que por aí, assim, no meio artístico. Depois disso, continuei, aí fiquei mais em São Paulo, aí saí da banda em 2008. Aí fiquei gravei bastante coisa com Luan Santana, Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius, praticamente os 3 projetos deles lá, Chora Me Liga, que esse trem todo. Aí depois veio uma outra música que nem o Brett Mason gravou. Chama Ai Se Eu Te Pego. Você que gravou? Eu gosto de chamar em inglês pra ficar chique o nome, né? If I Catch You. Gente, você vai cortar tudo isso, né? Você já tá zoando, hein? De lá pra cá só gravando, mais em estúdio, gravando pra cima e pra baixo aí. Uma galera aí. E agora começando a estudar música de verdade, sério. Levando a sério mesmo, agora estudando mais sério agora a música. Né? Com mais tempo também, né? Que a gente trabalhou muito. Parece que agora que tá começando a clarear, né? Tudo, né? E o Fornari? Bom, tem 2 inícios. Tem o início com a música e o início de ser músico, né? Com a música, 5 anos de idade, TV Globo, um filme de Elvis Presley. Não é Elvis. Amor a Toda Velocidade. Quando eu vi aquilo, eu fiquei... Aquele cara cantando aquelas músicas, carro de corrida, aquela cor dos carros vermelhos, as mulheres lindas, né? A gente nem tinha esse apelo, mas a estética de Hollywood me pegou. Falei, pô, esse cara aí é muito legal. Naquele Natal, eu já pedi pro meu pai comprar um LP do Elvis, ele foi no Mapping. Comprou um LP do Elvis. Depois teve uma série chamada The Monkees, que era uma série, que era uma banda, né? Era muito cômica. Era uma versão americana dos Beatles, né? Eu adorava os 4. E aí entrou Beatles na minha vida. Quando os Beatles entraram, tipo com 7 anos, aí eu resolvi que eu queria ser músico. Aí mudou. A paixão pela música, ela se tornou paixão por querer ser músico. E aí eu pegava a vassoura, um rodo aqui, né, um microfone, uma vassoura na mão e fingia que estava tocando guitarra e colocava lá Love Me Do. E meu irmão comprou um disco duplo. Dali em diante, claro, né, ganhei meu primeiro violão, depois, com muita insistência, minha primeira guitarra. Aí veio o Kiss pro Brasil em 83, foi um estouro aquilo. Era um negócio muito louco, assim, a turnê do Creatures of the Night, com I Love It Loud. Aí já começou a distorção, né? Já saiu daquele bom comportamento de Beatles e já começou uma coisa mais séria, com drive. E aí foi indo, quer dizer, a gente foi se aprimorando, tinha alguns amigos da escola que também tocavam, então aí, você vai tocar o quê? Vou tocar contrabaixo, eu bateria, eu vou tocar guitarra, e a gente começou a se apresentar nas gincanas da escola, né? E na sequência, na adolescência, as bandas covers, né, que a gente tocava pop rock, tocava de tudo, isso lá para 85, 86. E começou a ficar profissional. Eu lembro que o meu primeiro show remunerado, assim, profissionalmente, eu tinha 15 anos. A gente tocava numa pizzaria em Mauá, na cidade onde eu morava. E dali não parou nunca mais. Bom, aí as bandas covers começaram a ficar mais profissionais. Eu entrei numa banda cover super profissional, que já tinha, na época, LP gravado, né? Isso era uma coisa, né, de gravadora, dificílima, que era o Rock Memory, que já era uma banda que eu já podia sobreviver relativamente bem de música. E nesta banda, Rock Memory, veio um técnico de som, uma vez fazer um som pra gente, o Guilherme, e me indicou para fazer uma audição com o RPM. A banda RPM, do Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo, na época, ele queria um som mais pesado para a banda, porque estava naquela onda do Pearl Jam, do Soundgarden, né, daquele estouro do grunge, das bandas de Seattle.
ele queria um som que fosse mais guitarras e menos teclados. Então ele queria pôr mais um guitarrista. E aí você entrou. Eu fui para audição, né? E ele curtiu. Você tocou com o RPM? Poxa, mas o RPM foi a banda mais estourada e mais famosa de rock que já teve no Brasil. Sim. É ou não é? Foi a maior vendagem. Que isso, cara? Rádio Pirata ao vivo. Bom, de guitarristas, né, o principal, né? A gente acaba ouviu o Brian May, ao contrário de Beatles, eu curti primeiro, cara, quando vi o Queen, falei, putz, é a guitarra que eu quero na vida, né? Então, quem não quer? Mas bem lá atrás, por incrível que pareça, assim, molequinho, cara, a gente fazia os covers do RPM e tal, como falou, pô, adorava o Lulu Santos, cara, adorava os... Sabe? Fiquei encantado com aqueles riffs, né? Chorei demais ouvindo caramba, essa música. Nossa. Pô, aí eu fui pro... Lindas composições. O Nacional teve vários, assim, eu gostei de vários guitarristas, mas assim, inspiração musical de referência tinha na época, claro, Jeff Beck, Brian May, o próprio David Gilmour, quando a gente tocou... Pô, novinho, a primeira coisa que a gente aprende é isso daí, né? Cara, depois quando eu comecei a estudar música pra valer, eu já fui pro jazz. Aí realmente eu fui um pouquinho daqueles caras de... Adorava também, teve minha fase Big Band. Então, eu sou um cara privilegiado. Eu fui em todas as tribos, eu não sou assim... Depois das gravações, que a gente gravou muito, né? Assim, pô, Steve Lukather, Michael Landau, são referências incríveis. Aí veio a inspiração, essa coisa da música. Depois que meus pais faleceram, assim, a gente acaba até compondo música. Então aí tem essa coisa da... sensibilidade. Da sensibilidade, exatamente. Aí teve esse momento melancolia. O Alex também se homenageou também, sua mãe e tal, enfim. Poxa, eu tocava com o Fábio Júnior na época que meu pai faleceu. Você imagina o que era tocar a música? Pai... Porra, eu chorava todo show, né? Então foi um negócio... Sim. Teve vários momentos de melancolia mesmo, né, cara? A música é uma coisa que lida totalmente com a emoção, né? Mas tem várias fases de... Pô, eu estudei com o alemão, o Meir Stocker, que era uma referência de música brasileira, um gênio da guitarra. Sim. Música brasileira. Então, música brasileira, pop rock nacional, cheguei no jazz, no Big Band. Pô, Joey Pass, estudei muita coisa do Joey Pass, né? E as referências acho que são parecidas, né? Acho que as nossas, né? Não sei, o Marquinho, os mesmos, né? O que foi de lá atrás também? Eu tipo assim, cara, eu quando era bem criança, eu comecei a escutar meu pai tocando. Meu pai me ensinou os 3 primeiros acordes, tá? Eu tinha uns 3 anos, eu acho. E aí... Eu lembro que às vezes eu escutava ele tocando em casa um violão assim, ele tinha uma parada de vibrato, de fazer dueto. Só que ele tinha um vibrato bonito, só que ele não sabia muito, ele tinha pouco conhecimento, mas só que intuitivo. Tinha uma identidadezinha ali, entendeu? Isso depois que no futuro que eu fui descobrir que me incentivou alguma coisa, aquela parada. E aí, inclusive depois que eu comecei a fazer essa turnê com o Bruno Marrone, que a gente estava no Domingão do Faustão, tocando, minha mãe me contou que um dia estava em casa lá assistindo assim, né, o Faustão, e aí a câmera uma hora pegava assim, e eu aparecia assim, aí meu pai, olha lá, foi ensinar a tocar, o que que virou, ó. Queria o crédito total, bicho. Foi seu primeiro ídolo, né? Foi. E aí eu escutei, cara, bastante coisa diferente, assim, sabe, bem eclético também. Eu acho que eu não tive, assim, uma referência exclusiva, assim, alguém. Era muito amplo. Eu lembro quando eu era moleque, tinha uns 9 anos, 10 anos. Primeira vez que eu escutei um som estéreo, estava passando numa praça na cidade do interior, lá de Goiás, onde eu morava, e começou a tocar uma música do Elton John, Nikita. Esse trem me deixou eu abalado. Mexeu. Cara, o som estava tão lindo, sabe? Aquele som estéreo na praça. Tinha inaugurado o som da praça, o prefeito inaugurou a praça, colocou um som estéreo lá.
E eu escutei aquilo, aquele baixo, aquela guitarra, aquele groove, sabe? Gostoso, sabe? Tá. Falei, meu Deus, existe isso? Aí, cara, aquilo me emocionou muito. Então, teve umas fases de música assim que me deixou bastante empolgado. Aí depois, quando eu descobri esse outro som lá de fora também, eu falei... Mas no Brasil a gente escutava muito a galera do FM, né? Aí Sim. as bandas nacional, assim, cara, o Roupa Nova, meu Deus do céu. O Kiko, né? Cara, aquelas paradas Referência pra gente, né? era tudo lindo, Lulu, Kiko, tudo era bonito, tudo era gostoso, Paralamas, vinha. Minhas grandes inspirações, Beatles, Stones, classic rock dos anos 70, Van Halen, como guitarristas, o Steve Morse do Dixie Dregs, o Steve Lukather, o Steve Ray Vaughan, o Steve Howe, tem uns 30 Steves, Steve Vai, Steve foi, e Tom Emanuel no violão, e uma livraria dos guitarristas de country, que foi, né, uma coisa que eu me especializei durante um bom tempo, Albert Lee, Brent Mason, e aí vai. Você esqueceu do Chimbinha. É uma grande inspiração. De brasileiros também, desculpa. Tem muita gente, né? O mestre de todos, Tom Jobim. Né? Ele é a nossa bússola. Né? Mas é legal mesmo. O direito do Chimbinha é sensacional. Que isso? Ele tem a identidade dele. Ele é um cara legal pra caramba com a gente. É, bicho, toca a gente pra nunca caramba, lembra, né? Toca pra caramba. A gente só lembra dos gringos, bicho. É esse que é. O momento mais desafiador, eu acho que seria, então, aquela coisa de você mais novo tentando se espelhar nas pessoas e tentando... E achando que poderia e queria tocar igual, e a dificuldade era muito por causa de conhecimento. Sabe? E você era muito novo e não sabia que você tinha que procurar seu próprio caminho e achar seu próprio som. Se isso tivesse acontecido antes, teria ajudado bastante nessa coisa da sua identidade musical, de você não ter sofrido psicologicamente tanto, em vendo tanta gente boa tocar e você pensando, caramba, é muito complexo, eu nunca vou fazer um som do jeito que essa galera tá fazendo, eu nunca vou tocar bem. Então sempre foi uma coisa psicológica assim que eu acho que eu lutei bastante. Hoje eu já não ligo muito mais não, agora é whatever. Acho que o maior desafio na carreira já vem desde o início, né? Porque a dificuldade para estudar a música, né? Eu morava em Franco da Rocha, cara, eu comecei a estudar em São Caetano, na Fundação das Artes. Então você tem que ser guerreiro e realmente tem que batalhar, cara, porque pegava um ônibus, trem, 1 hora, depois o ônibus, assim, e essa coisa da persistência, né? Era muito difícil, né? Então acho que quando eu levei a sério, falei, quero estudar música. Então ali eu achei que foi uma grande dificuldade o acesso ao material, estudo e a distância, né? Viajava muito. Depois eu estudei na Fundação das Artes e ao mesmo tempo na ULM. Então, cara, acordava às 5 da manhã, cara, e a média de 8 horas por dia de estudo, né? Então acho que tive muita dificuldade nesse período de estudos e daí vem o grande problema, né? Pô, um bailinho aqui, outro bailinho lá, não conseguia para ter acesso ao equipamento, né? Que é uma grande dificuldade. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Ter acesso às guitarras, os equipamentos, violão, enfim. Na época eu sei que era uma guitarrinha, 2 pedaizinhos e tinha que se virar com aquilo. Então uma dificuldade material mesmo, de ter acesso. Mas o estudo acho que ainda foi o que mais foi difícil para mim, né? Sim. Não sei, o Alex, como é que foi o seu... Então, quando você migra do sonho para a vida profissional, isso é a maior dificuldade, porque quando é um sonho, você está tocando dentro de uma bolha com os teus amigos e você toca um estilo de música. Então eu gostava, por exemplo, de hard rock, né? Então eu gostava de tocar as músicas do Van Halen e do tal. Quando você migra para a parte profissional, você tem que aprender um monte de coisas que você não tem ideia e não tem vontade, né? Então, assim, todos os trabalhos profissionais que eu fui fazer, 90% eu tive que aprender aquilo rápido. Pô, como é que toca um bolero? Eu nunca toquei bolero na vida.
como é que toca, bicho, uma bossa nova? Eu nunca tinha tocado, sabe? O sertanejo, então, a gente ouvia na rádio, mas não sabia, porque toda música tem um código. Toda música tem a sua dificuldade. E a gente, como vivia numa bolha, que nem eu, no caso da bolha do rock and roll, e eu tive que migrar para poder sobreviver de música, que é o grande desafio profissional, é você sobreviver de música. Sim. A maioria dos nossos amigos, eles desistiram no meio, né? E foram fazer outras coisas. Então, essa coisa de você, pô, tem que pegar aquele trabalho ali, pô, aquela cantora, meu, não faço ideia de como é aquilo. E aprender rápido, entendeu? Enfim, se virar nos 30, né? Foi assim que nós enriquecemos, né? Sim. E assim a gente toca por hobby hoje, sabe? Como é que pode? A gente falou mais em artista internacional e, na verdade, a nossa história tem a ver só com os cachaceiros, né, bicho? Bom, você tá falando por você, viu?